foi, irmãos, um peregrino na terra. E a sua descendência também foi peregrina na terra. Quando nós estudamos a vida de Abraão, nós vamos ver como que ele peregrinou até a sua descendência ser colocada na terra prometida. Mas a história de Abraão não começou lindamente, porque Abraão ele vem de uma família pagã. Os pais, os irmãos de Abraão, eles adoravam a falsos deuses. Se você ler, por exemplo, lá em Josué capítulo 24, já no finalzinho de Josué, você vai ver Josué falando isso. A família de Abraão era pagã e servia a outros deuses. No entanto, Abraão ouviu a voz de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor vem até ele e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de onde? Sai de Ur dos Caldeus e vai em direção à terra que eu vou te mostrar. É interessante que o Senhor não deu, não é, o itinerário todo para Abraão. O Senhor só falou: vai. O que você precisa de saber que é mais importante é a direção que eu vou conduzindo, que eu vou dando para você. E você precisa saber que eu estou presente. Isso é o mais importante. E o O.W. Holmes, ele disse assim que o mais importante na vida não é a situação onde nós estamos, mas a direção para a qual nos movemos. E Abraão, ele começou a se mover rumo à direção que Deus lhe estava a dar. E é interessante isso, sabe por quê? Porque Deus, irmãos, normalmente ele não dá o plano todo. Deus, ele não nos mostra o programa todo. O Senhor, ele quer ver a nossa fé e quando ele fala vai, a gente tem de obedecer sem saber o que vai acontecer na caminhada. Porque se Deus tivesse falado para Abraão tudinho o que ia acontecer com ele, certamente ele não ia obedecer, certamente ele ia sucumbir. É como as placas de sinalização. Eu vou para o porto, mas eu não sei o trajeto todo. Hoje em dia a gente até tem pelo GPS, onde tem acidente, onde tem mais trânsito, mas normalmente na vida espiritual não é assim. Imagina se em 2019 Deus falasse tudinho que a gente iria viver em 2021. Muitas pessoas morreriam não de coronavírus, mas de medo. Não é? Sucumbiriam antes de começar o ano. Então, o que Deus falou com Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E as promessas de Deus na vida de Abraão foram tremendas. Eu te abençoarei muitíssimamente. Eu serei contigo e com a tua descendência. Eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa, irmãos! Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Que promessa é essa que o Senhor fez a esse homem? E eu vou dizer para você que essa é uma promessa que Deus cumpre até hoje. Porque todos aqueles que abençoam a descendência de Abraão são abençoados, são prósperos. E todos aqueles que amaldiçoam, que não abençoam a descendência de Abraão, não são abençoados. Eu vejo na vida dessa igreja, por isso que nós queremos colocar cada vez mais a nossa casa ministerial nessa nação, debaixo dessa bênção, de podermos abençoar a descendência de Abraão, de podermos honrar a descendência de Abraão, de podermos orar por Israel, de podermos nos envolver com Israel, de podermos falar como Ruth: Senhor, o teu povo será o meu povo, e podemos abençoar aquela terra. E nós temos visto na nossa casa ministerial as pessoas que têm se envolvido, que têm amado, que têm orado por Israel, pela descendência de Abraão. Irmãos, como prosperam, como são abençoadas. Há 2 meses atrás, mais ou menos, meu esposo fez um grupo no WhatsApp com pastores, colegas nossos, porque nós vimos uma necessidade grande de enviarmos recursos para Israel, porque nessa pandemia, os missionários lá sofrendo, alguns missionários, depois de 30 anos, trabalhando em Israel para o Senhor, tiveram que voltar a limpar sanita. Um amigo nosso, missionário em Israel, com mais de 60 anos, teve de voltar a limpar sanita, para poder sobreviver nesse tempo. E o Senhor colocou em nosso coração de mandarmos uma semente para ele todos os meses. E ele fez um grupo no WhatsApp. E eu disse para ele: não faz um grupo não, manda diretamente uma mensagem às pessoas.
E ele, tadinho, a primeira vez que ele fez um grupo. E ele fez e ficou muito aborrecido. Porque só 3 colegas responderam que iam estar juntos nessa peleja para nós abençoarmos aquela terra. Alguns outros saíram do grupo sem perguntar, sem falar nada. Alguns viram as mensagens, não falaram nada. Nem 5 euros mandaram para enviarmos a Israel. Mas nós 2 decidimos que nós íamos mandar. Eu falo isso como um testemunho para os irmãos verem como é poderoso, irmãos. Tem gente que fala assim, orar por Israel. Tem que orar pelas nações todas. Tem de orar pelas nações, sim. Mas antes de orar pelas nações, tem de orar por Israel. Antes de você orar pela sua casa, você tem de orar por Israel. Antes de você abençoar a comida que você come na mesa, tem de orar por Israel. Por quê, pastor Assis? Porque é mandamento de Deus. Salmo 122, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Isso não é judaizar a igreja, isso é estar alinhados, irmãos, porque Paulo fala em Romanos capítulo 11, que Israel é a oliveira boa, a oliveira verdadeira, nós somos os ramos enxertados nessa oliveira, e não somos nós que sustentamos Israel, é Israel que nos sustenta a nós, segundo Paulo. Paulo diz, são as raízes dessa oliveira boa que sustentam os ramos, não os ramos que sustentam a oliveira. E nós decidimos, enviamos 3 ofertas em 2 meses. E no Natal agora, irmãos, sem nós esperarmos, nós recebemos um presente de Natal. E o Espírito Santo me lembrou essa semana. Nós recebemos um presente de Natal 80 vezes mais do que nós semeamos em 2 meses em Israel. E o Senhor falou comigo, sabe por que vocês receberam de uma fonte improvável sem vocês estarem à espera? Por causa da semente que vocês liberaram para aquela terra. Para a descendência de Abraão. Porque o Senhor disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi a palavra que o Senhor deu para Abraão. E eu quero estar debaixo dessa palavra, meus irmãos. Abraão foi peregrino na terra e a sua descendência também. Mas sabe uma coisa interessante? Deus nunca deixou que Abraão se prendesse a uma zona de conforto. Porque ele também era um ser humano, também tinha tendências ao conforto. Mas todas as vezes que Abraão estava perigando, se apegar à zona de conforto, se apegar à bênção, se apegar à tenda, se apegar a Isaac, seu filho prometido, Deus ia e dizia, Abraão, sai. Abraão, vai. Sai da tenda, sai da terra, sai da parentela e vai, Abraão. E conosco Deus também faz isso. Porque muitas vezes nós estamos correndo o perigo de ficarmos presos dentro da nossa zona de conforto. E o Senhor nessa manhã está dizendo, nesse primeiro culto de 2021, sai e vai. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, sai e vai, meu irmão. Sai e vai para onde? Sai da sua zona de conforto e vai preparar o caminho do Senhor. Porque Abraão preparou o caminho para a manifestação do Messias. João Batista foi o preparador do caminho, ele era descendente de Abraão. É interessante que Paulo fala aos Gálatas que prevendo as escrituras que Deus iria justificar os gentios pela fé, foi lá e pregou o evangelho para Abraão. Meu Deus! 2000 anos antes de Jesus vir, o próprio evangelho manifestado, o Senhor foi lá e pregou o evangelho para Abraão, dizendo, Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E para Abraão ser quem ele foi, ele precisou deixar 3 zonas de conforto. A primeira delas foi da tenda, da parentela. Da tenda não, da parentela, da terra. A tenda é a segunda. Primeira zona de conforto que o Senhor quer nos tirar, de onde o Senhor quer nos tirar, é da nossa terra, da nossa parentela. E aqui no verso que eu li, diz, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Segundo estudiosos, no final do capítulo 11 de Gênesis, o Senhor vai e já começa a dizer a Abraão, você mora em Ur dos Caldeus, sai, Abraão, vai para a terra que eu vou mostrar. Sai da sua terra, vai com sua família, com sua família. A família de Abraão era Sara, não era o pai, não era o sobrinho, era a sua família, era a sua casa. E nós vemos que Abraão não obedeceu
Completamente. Porque ele sai de Ur dos Caldeus, mas ele leva quem? Ele leva o pai, Tera. Acho que o nome do pai de Abraão era profético, né? Um nome meio assim, cibernético, Tera. Ó. Saiu com seu pai Tera e saiu com seu sobrinho Ló. E o sobrinho Ló levou toda a sua casa, levou todos os seus servos. E Abraão perdeu muito tempo. Porque eles ficaram parados em Harã, eles não continuaram rumo à terra prometida. Ficaram em Harã até o seu pai morrer. Quando o seu pai Tera morre, o Senhor vem e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão. E Abraão sai e mais uma vez ele não obedece completamente. Ele leva com ele também de novo seu sobrinho Ló, a sua casa, os seus servos. E eles tiveram conflitos e lutas. Porque os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão. Até chegar um momento que Abraão disse: Ló, não dá mais para a gente continuar caminhando juntos. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Escolhe para onde você quer ir. Eu dou a chance de você escolher primeiro. E Ló escolheu pela vista dos olhos. Ló viu as campinas verdinhas e com fontes de águas e escolheu ir para lá, mas lá eram as campinas de Sodoma e Gomorra. E Abraão estava triste. Mas o Senhor vem e anima e diz: Abraão, eu sou o teu galardão, Abraão. Não tenhas medo, não fique triste. Levanta os teus olhos e olha. Onde avistarem os teus olhos, essa terra eu vou dar para você e para a sua descendência. Irmãos, e até Abraão, partindo rumo, a promessa que Deus tinha para ele, junto com a sua família, ele teve ainda que se preocupar com Ló. Porque Ló foi para Sodoma e Gomorra e Deus falou: Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se entristece, tem de orar, tem de clamar a Deus. E depois também os reis sequestraram Ló. E Abraão tem de levar 300 servos da sua casa para fazer guerra, para libertar Ló. É uma história muito longa. O que isso nos mostra? Que quando Deus nos chama para uma missão, nós temos de nos desapegar da nossa terra e da nossa parentela, porque isso pode ser a nossa zona de conforto. Há muitos apegos, irmãos, que são para nós zona de conforto. E muitas vezes, quando nós temos um chamado de Deus e nós nos agarramos a essa zona de conforto, nós estamos com o coração dividido e não conseguimos servir a Deus como Deus deseja que nós sirvamos, com integridade. O que é integridade? É 100%, é totalidade. Eu lembro-me quando o Senhor me chamou para a obra missionária, eu era ainda uma adolescente, mas como eu sempre fui crente, uma boa crente, fervorosa, né? Estava sempre na igreja, era uma menina de testemunho, eu era, junto com a minha mãe, o pilar da nossa família. Nós orávamos, nós acreditávamos. Todos que estavam afastados do caminho do Senhor, nós acreditávamos que eles iam voltar e nós estávamos ali segurando aquela casa em oração. E o Senhor chamou-me para a obra missionária e eu disse: Senhor, eu não posso ir, porque eu sou o sustento da minha mãe. Se eu sair da minha casa e for para outro lugar, Senhor, o que vai ser dela? Eu sou a filha mais velha, meu pai não tem juízo, meus irmãos dão tanto trabalho, Senhor, eu preciso de estar aqui para ser um apoio para ela. Irmãos, foi uma luta, uma luta. E eu pensei assim: então eu vou servir a Deus aqui mesmo do meu jeito. Eu vou ser advogada da Força Naval. Assim eu estou perto dela, posso ajudá-la financeiramente e posso estar dando o meu apoio espiritual. E o Senhor disse: não é isso que eu tenho para a sua vida. Deixa a sua casa, deixa a sua parentela. E eu decidi então, eu disse: vou. Mas eu vou só estudar, eu vou só me preparar. E aí eu fui estudar longe de casa, missões transculturais, depois que terminei o seminário. Mas eu estava perto, pegava um autocarro, era 7 horas, eu já estava em casa. Até que conheci Eduardo e o Senhor nos chamou para a obra missionária em Portugal. E foi uma luta, porque eu não queria vir. Eu disse: Senhor, como vai ser a minha mãe, como vai ser a minha casa, eu preciso de dar o apoio. E como é que eu vou estar 9.000 quilômetros longe dela? E o Senhor falou: se você não for, eu tiro sua mãe, eu tiro seu pai, eu tiro seus irmãos. O Senhor foi muito duro comigo, porque eu estava contendendo com o Senhor. Eu estava querendo continuar na minha zona de conforto, porque não era porque eu era o esteio, porque era uma zona de conforto. A minha terra, a minha casa, tudo que eu tinha era uma zona de conforto para mim.
E nós nos casamos e mais uma vez, irmãos, ontem nós estávamos conversando com um casalinho que se vai casar. E nós estávamos a contar o que Deus fez na nossa vida no começo do nosso casamento. Provisão de Deus. Como é que o Senhor, Ele chama, capacita, respalda, sustenta aqueles a quem Ele chama. Nunca faltou nada para Abraão. Ele foi dos homens mais ricos do Oriente. Porque Deus era com ele, a bênção de Deus era com ele. Há uma bênção especial de Deus na vida de todos aqueles que são obedientes. Que saem da sua zona de conforto e dizem: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida onde o Senhor quer. Da forma que o Senhor quer. No tempo que o Senhor quer. Nos dias que estávamos para nos casar, ele ficou doente, desempregado, não foi? Era advogado, desempregado, e eu já dava aula no seminário, porque enquanto estava lá, eles pediram para eu dar aula, e foi aquilo que foi o nosso sustento. E ontem o Senhor estava a me lembrar. Foi muito tremendo, porque assim, decidimos nos casar, não tínhamos nada, de repente ganhamos tudo. O Senhor nos proveu de imóveis, o Senhor nos deu uma festa maravilhosa, o Senhor nos deu tudo. Nós ganhamos uma lua de mel em Ubatuba de 1 semana. Mas tínhamos um problema, não tínhamos dinheiro para pôr combustível no carro para ir para a lua de mel. E era 8 horas de viagem para ir, 8 horas de viagem para voltar. Ganhamos tudo lá, mas não tínhamos como ir. Mas olha, seguimos pela fé, fomos para o casamento. Meus alunos do seminário fizeram lá, cortaram a gravata do noivo. E deu lá R$450 há 22 anos atrás. Daria o quê? 50 euros hoje? Também não dava para a gente ter lua de mel. E a mãe dele foi no final do nosso casamento, lá no portão da igreja, porque ela não foi no casamento, por questões religiosas. Mas disse para ele assim: olha, o presente que eu vou te dar, eu vou encher o tanque do seu carro, para você viajar. E ela encheu o tanque do nosso carro e nós fomos, né? 7 horas indo, 1 semana usando o carro, voltando 7 horas mais voltando, irmãos. Nós fomos e voltamos, o ponteiro não se moveu 1 centímetro do lugar. O Senhor fez milagres poderosos. E logo que voltamos, ele ficou muito doente. E eu dava aula no seminário, era o salário que eu recebia. Mas eu lembro-me, o Espírito Santo me lembrou ontem, quantos livros eu já escrevi hoje. Mas naquela altura, o que sustentou a nossa vida, além do meu salário do seminário, que eu ajudava financeiramente até a minha mãe, foi que eu defendi uma monografia, uma tese, quando eu terminei o seminário. E as pessoas gostaram tanto que diziam assim: Cindy, encaderna isso e vende. E eu vendia, e vendi muito. Minha monografia do seminário, ela foi encadernada e vendia. Ia pregar nas igrejas e levava e vendia. Meus alunos levavam para vender nas igrejas deles. E assim o Senhor nos sustentou. Supriu nossas necessidades no começo. Até que o Senhor disse: está na hora. É muito tempo aqui já. 7 meses, já está na hora de ir embora. E Deus, eu não posso ir porque a minha mãe vai ficar. E o Senhor me deu, irmão, Salmo 45:10 como ultimato. O Senhor diz assim: ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Ai, que dor. Mas eu posso dizer para os irmãos: honrei meus pais até o final da vida deles. Nunca faltou nada para minha mãe, porque daqui o Senhor me abençoou, para eu abençoar a vida dela. Daqui aconselhava, daqui orava. O Senhor honrou mais a minha mãe, ela ficou mais bonita, teve mais saúde. Veio me visitar 2 vezes. Depois que minha mãe morreu, meu pai se casou 2 vezes mais. Num dos casamentos teve conflito, ainda fui lá fazer aconselhamento nupcial do meu próprio pai. Foi a renúncia que eu tive de fazer para estar no centro da vontade de Deus. Como irmã mais velha, abençoo meus irmãos, aconselho, oro, ajudo como posso, mas não posso mais estar lá, nós temos de deixar, irmãos.
Não abandonar, mas nós temos de deixar a nossa terra, a nossa parentela. Você que veio do Brasil, da Angola, de outro país para cá e sabe que Deus trouxe você com um propósito, faça o que a palavra está dizendo. Ouve, filha, ouve, filho, e olha, inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Ame. Não abandone, mas deixe, porque senão você não vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida. Você não vai conseguir ser um preparador do caminho, porque ainda vai continuar apegado a essa zona de conforto. E a segunda zona de conforto que Abraão teve de deixar aqui, olha, no capítulo 15, verso 5, foi da tenda. Então o levou fora da tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Tenda fala do que, irmãos? Segurança, conforto, aconchego, não é? De bem-estar. E nós gostamos disso. Só que ficar dentro do conforto, da zona de conforto, da zona de aconchego, achando que Deus vai nos usar de forma sobrenatural, é um contrassenso. É como se nós ficássemos parados de perna para o ar, achando que tudo que a gente precisa vai vir do céu. Não vai vir do céu. Deus abençoa, abençoa, mas Deus abençoa o trabalhador. Às vezes você olha o ímpio que prospera mais do que um crente, porque o ímpio é trabalhador e o crente não é. Porque o ímpio é o primeiro a chegar no trabalho, o último a ir embora. O crente não, o crente é relapso. Chega atrasado, principalmente se o patrão dele é crente. Ele acha que lá é o irmão em Cristo. Então ele pode chegar a hora que quer, fazer o que quer, pedir aumento toda hora, pedir adiantamento toda hora. Quantos crentes não dão testemunho no seu local de trabalho? Quer crescer, quer avançar, quer ter. Mas Deus falou: Abraão, sai da tenda, vai contar estrelas. E o Senhor chegou a dizer: Abraão, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura. E você acha que Abraão era um jovenzinho de 20 anos? Abraão já tinha mais de 120 anos. Continuou peregrinando. Mais de 120 anos, irmãos, era um ancião. Então o Senhor quer fazer coisas grandes através de nós, em nós e através de nós, mas nós precisamos de estar disponíveis para sairmos da tenda, para sairmos do conforto e pagarmos o preço que for necessário para vermos a nossa geração alcançada, para vermos a nossa geração transformada. Eu tenho promessas. Deus me fez muitas promessas. E tem gente que fala que quem tem promessas não morre. Não morre? Morre. Porque Deus não é responsável pela nossa irresponsabilidade. Tem muito crente que morre fora da hora. Está na Bíblia, tá. Eu gosto de falar da Bíblia. Salomão fala: por que morrerias tu fora da hora? Então tem gente que morre fora da hora. Eu tenho promessas e fico dentro da tenda. Fico dentro da religião, fico dentro de casa. Deus falou que vai me prosperar. Eu trabalho 5 horas por dia e o resto do dia eu passo jogando videogame, eu passo na internet, eu passo na televisão, eu passo sem fazer nada e eu acho que Deus vai me prosperar. Não vai prosperar. Tem de deixar essa zona de conforto, porque senão vai passar fome. A Bíblia fala: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nós temos de aprender com a formiga, meus irmãos. Deus falou que eu vou casar. E fica quietinho, sem fazer nada, dentro da igreja, dentro de casa. Nunca se relaciona com ninguém, não vai visitar nenhuma outra igreja. Boa igreja, viu, gente? Pergunta os discipuladores e pastores se é uma boa igreja que você pode visitar. Você que é solteiro e quer casar. Porque aqui é tudo criança, nós estamos igual a Tamar, né? Aqui. Lembra que Judá não pôde dar o filho para ela, o marido dela morreu, e a lei do levirato dizia o quê? Se o marido morre sem deixar filhos com a esposa, ela tem que casar com o irmão do finado, né? Ia falar o defunto. Do finado lá. E aí ele tinha que dar filhos para ela, mas em nome do irmão. E aí Judá deu o filho, mas ele também não quis dar filho, porque ia ser filho do irmão. Deus matou ele, Tamar ficou sem filhos.
E o menino foi crescendo, era pequenininho, e Judá esqueceu de dar lá o menino para casar, terceiro filho, né? Aqui na igreja está aparecendo as Tamara aqui, porque está tudo criança ainda, gente, viu? Então, você que é jovem, está na idade já de casar, não fica dentro de casa sem fazer nada, não. Se relaciona, vai nas igrejas, faz amizades, com juízo, com prudência, com temor do Senhor. Então, às vezes a gente fica muito preso dentro da tenda, achando que Deus vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. O Senhor vai me prosperar profissionalmente. Mas não procura ter uma profissão, não procura estudar. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Você olha na Bíblia, todas as pessoas que foram chamadas por Deus eram pessoas ocupadas. Deus nunca chamou um desocupado. Se você encontrar Deus chamando um desocupado na Bíblia, eu mudo o que eu estou falando. Todos estavam ocupados e muito ocupados. Minha célula vai crescer, Deus já me falou, eu fico só orando dentro de casa. Deus vai trazer as ovelhas, Deus vai trazer as almas, Deus vai trazer os discípulos, não vai trazer nada. Porque nós precisamos, irmãos, de sair da tenda e começar a contar as estrelas. O pai das missões modernas, William Carey, ele disse, foi missionário na Índia há muitos anos. Ele dizia uma coisa que traz todo o equilíbrio. Ele dizia, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. É uma parceria. É claro que se o Senhor não fizer, nós não temos poder de fazer. Mas nós devemos falar, Senhor, eis-me aqui. Eu quero pagar o preço que for necessário para ver as promessas do Senhor se cumprindo em minha vida. O que eu não quero é ficar inerte, parado. O Senhor falou a Abraão, sai dessa tenda. Eu sou teu grandíssimo galardão. Mas vai, não fica só confiando que eu sou teu galardão, não. Vai percorrer essa terra. A sua descendência será como a areia que está na praia do mar e como as estrelas que estão no firmamento. O Senhor estava dizendo a Abraão, eu vou dar para você uma descendência física tão grande como a areia da praia. Os judeus, os árabes descendem de Abraão. E olha, irmãos, eles estão espalhados por toda a terra. Eles são mesmo como a areia da praia do mar. Mas a descendência espiritual de Abraão, como as estrelas do céu, é muito mais numerosa. É muito mais numerosa. Você e eu fazemos parte dessa descendência espiritual de Abraão. Amém, meus irmãos? Nunca me esqueço uma experiência que tive na Coreia do Sul, quando visitamos a Coreia. Num dos dias de culto, o pastor pediu nós, pastores, para irmos para a porta, para nós abraçarmos os irmãos e falarmos com os irmãos oi. E nós fomos para a porta, ficamos uma fila assim de pastores. E os irmãozinhos, uma igreja grande, 3.000 membros. Tanto que a igreja se chama 3.000. Igreja Metodista 3.000. Mas por que 3.000? Porque o pastor recebeu uma visão de Deus que eles teriam 3.000 membros. E eles têm 3.000 membros. Então, olha, aquele povo todo, uma igreja enorme. E eu estava aqui com nossos colegas, E o povo passando. E eles não falavam uma palavra de português nem inglês. E eu não falava nem uma palavra de coreano. A gente se comunicava no Google. E naquele dia, a gente só ria. E eles riam. Dava a mão, abraçava. E eu só chorava. Eu não conseguia parar de chorar. As lágrimas quentes caíam. E o Espírito Santo dizendo para mim assim, você está vendo? São tão diferentes de você. Tem os olhinhos diferentes, o rosto diferente. Falam diferente, comem de forma tão diferente. Uma cultura tão diferente. Mas são seus irmãos. São filhos de Abraão. E eu me lembrei da promessa que o Senhor deu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você e eu temos irmãos, olha, africanos, asiáticos, americanos, europeus. Nossa família é muito grande porque a descendência espiritual do nosso pai Abraão é inumerável, irmãos, como as estrelas do firmamento. Mas ele precisou deixar a tenda para que essa promessa de Deus se cumprisse nele e na sua descendência. E a última zona de conforto, que eu acho que é a mais difícil, é das bênçãos recebidas. Essa talvez seja a mais difícil mesmo, porque muitas vezes ela vem com aparência de santidade, de piedade, de trabalho concluído, sabe? Muitas vezes nós associamos as bênçãos de Deus como
uma aprovação de Deus por aquilo que nós fizemos. E nós achamos que as bênçãos são um fim em si mesmas. Mas as bênçãos de Deus não são um fim em si mesmas, elas não são o destino final de Deus para nós. As bênçãos, irmãos, elas são um apoio para nós cumprirmos a vontade de Deus. As bênçãos são um apoio para nós sairmos da tenda. Ou você acha que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã pobre? Abraão saiu riquíssimo. Abraão tinha muito gado, Abraão tinha muitos empregados, ele tinha muitos recursos financeiros para cumprir o propósito de Deus na sua vida e na vida da sua descendência. Deus prometeu para Abraão um filho. 25 anos Abraão ficou esperando o filho prometido. E quando o filho nasceu, Isaque, Abraão agora começa a se dedicar mais a Isaque. Abraão começa a se apegar mais a Isaque. E o Senhor disse, isso não pode. Eu abençoo e ele agora valoriza mais a bênção que o abençoador. Não, agora eu vou colocar Abraão à prova. Agora eu vou colocar o amor de Abraão à prova. Abraão, o Senhor fala com ele, vai no Moriá e sacrifica a tua bênção. Mata lá teu único filho para mim. E Abraão, irmãos, ele foi, se você ler a história de Abraão, você vai ver que ele foi um homem de altares. Aliás, todas as pessoas que Deus usa são homens e mulheres de altares. Muitas vezes a gente olha para as pessoas, para aquilo que elas têm, para aquilo que elas são. Às vezes a gente olha a unção de Deus na vida de uma pessoa, a autoridade espiritual de Deus na vida de uma pessoa. Sabe, a gente olha e fala, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu isso? Eu quero isso também. Como aquele mágico lá, né, que queria o poder que tinha lá os apóstolos. Eu também quero esse poder, como é que compra? Mas muitas vezes a gente não faz ideia de quantos altares secretos aquela pessoa está levantando na sua vida com Deus. Quanto joelho no chão, quanta cara no pó, quantas horas de oração, de jejum, quantas horas de estudo, buscando conhecer, crescer mais. Há um preço a ser pago, irmãos. Unção não vem de graça. Autoridade espiritual não vem de graça. Revelação de Deus não vem de graça. O que veio de graça para nós é a salvação, mas nós temos de desenvolvê-la com temor e tremor. Até aquilo que não nos custou nada tem de ser desenvolvido com temor e tremor. Até a fé que o Espírito Santo implantou em nós tem de ser desenvolvida. Tem de ser trabalhada. Judas disse que nós devemos lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E Abraão edificou 4 altares ao Senhor. Edificou um altar em Siquém e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele edificou um altar em Betel e moveu-se ali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele edificou um altar em Hebrom, onde ele está sepultado até hoje. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. E o último e mais difícil altar foi em Moriá. Quando o Senhor disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deixar a parentela, deixar a terra, não foi tão difícil quanto ir ao Moriá para levar o seu único filho. Sair da tenda, percorrer a terra na sua largura, na sua extensão, não foi tão difícil quanto ir para o Moriá levar o seu único filho em sacrifício. Você acha que Abraão ele foi com o coração alegre? Não, irmãos. Ele foi com fé. Abraão não é chamado de pai da fé à toa. Ele olha para os seus servos, ele está com o seu menino Isaque, com uns 17 anos.
Isaac também foi um homem de fé, porque ele não fugiu do holocausto. Ele pega o seu filho, vai subindo com a lenha, vai subindo com o cutelo, com o sacrifício, não é? Que é o filho. E ele olha para os servos e diz: fiquem aqui. Eu e o menino subiremos e sacrificaremos e depois nós desceremos. Ele teve fé. A Bíblia diz que Abraão teve fé de que depois de ter matado o seu filho, Deus o iria ressuscitar. A Bíblia diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Por isso que justamente, irmãos, ele é chamado de pai da fé, porque ele realmente merece esse título. Ele sobe no Moriá. E a parte mais difícil, irmãos, não é ele edificar um altar. Não é ele colocar lenha, não é ele ter o cutelo. A parte mais difícil é ele ter o que colocar sobre o altar. É aí que chega a questão da zona de conforto. Porque muitas vezes nós nos agarramos nas bênçãos, nas promessas que Deus já realizou, nas promessas que Deus já cumpriu, e nós ficamos agarrados a essas promessas e achamos que nós já edificamos um altar ao Senhor, nós já viemos no culto, nós já demos o nosso culto, nós já cantamos, nós já oramos, nós já meditamos na palavra, nós já pregamos, nós já demos o nosso dízimo, nós já demos a nossa oferta missionária, já cultuamos ao pé do altar, mas isso não basta para Deus. Ter um altar não significa que Deus vai mandar fogo do céu, porque Deus só manda fogo do céu quando há sacrifício sobre o altar. Isaac entendeu isso. Papai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o altar, estou vendo o cutelo, tem tudo preparado, mas onde está o sacrifício? E eu acho que essa hora, irmãos, foi a hora mais difícil de toda a vida de Abraão. Foi a hora que o seu coração foi realmente ali, perfurado com a lança da obediência. Papai, está tudo preparado. Onde está o sacrifício? Um menino tão inocente. Calma, meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro para ele. Porque esse sacrifício não era para Abraão. Deus precisava de provar o amor de Abraão. Deus precisava provar para Abraão mesmo o quanto ele amava ao Senhor. Se ele amava mais a zona de conforto que era o seu único filho, ou se ele amava a Deus. Se ele amava mais o carro, a casa, a esposa, o marido, o dinheiro no banco, o diploma, o ministério, do que a Deus. E muitas vezes Deus vai falar para a gente: não é só o altar que eu quero você no sacrifício. Eu quero você sobre o altar, eu quero que você esteja sobre o altar, porque senão não vem fogo. Se você vira um altar vazio, mas que tem fogo, pode ter certeza, é fogo estranho, não é fogo de Deus. Paulo fala em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Abraão estava dando um culto racional a Deus. Abraão não estava ali sem entendimento. Seu coração estava sangrando, mas ele sabia o que estava fazendo. Meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro para si. Mas ele não parou. Olha só, como é que ele não ficou só na zona de conforto. Meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro para ele mesmo. Vamos sentar aqui e esperar. Não, a Bíblia diz que ele agarrou o menino, amarrou o menino, colocou o menino sobre o altar e pegou o cutelo. E quando foi matar o menino, aí sim, o Senhor bradou: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu me amas. E no exato momento que Deus dá o livramento, Abraão olha para trás e vê um cordeirinho. Deus providenciou o cordeiro. Porque assim é Deus, irmãos. Deus nunca nos tira algo que não nos dê melhor. Deus nunca nos pede algo que Ele nos dê muitas vezes mais. Não tenha medo de entregar tudo que Deus pede para você. Não tenha medo de se deitar no altar e dizer: eis-me aqui, Senhor. 2021 não vai ser um ano igual aos outros na minha vida. Eu vou servir ao Senhor. Vou ser um preparador do caminho do Senhor. E vou deixar a minha zona de conforto. Eu vou me desapegar de tudo aquilo que eu tenho de me desapegar. A única missão que não está acima da vontade de Deus é a minha família.
Eu não vou sacrificar minha família por causa de uma visão, mas a minha família vai estar junto no barco comigo. A minha família vai estar num só propósito comigo. Quem é a minha família? Não é a minha parentela, é a minha esposa, é o meu marido, os meus filhos menores de idade. Esses eu não abro mão, esses vão comigo. Mas eu não deixo de servir ao Senhor. Eu não deixo de servir ao Senhor. 2021 eu vou ser um preparador do caminho do Senhor. E não importa o preço que eu tenha de pagar, eu sei que Deus tem uma nova história para a minha vida. O Senhor não desistiu, meus irmãos. O culto racional, nós precisamos dar como Abraão deu, 100% do nosso não ao pecado é para Deus. 100% da nossa santidade é para Deus. 100% dos nossos recursos, eles são para Deus. Qual é a zona de conforto que você tem de deixar nessa manhã? É a parentela? São os amigos? São os seus conceitos próprios? É a melindrice, a criancice, a infantilidade espiritual, a imaturidade espiritual. Não tem tempo mais para a gente ficar dando biberão na boca de crente, não, irmãos. Desculpa falar isso. Não é tempo mais de ficar dando chupetinha na boca de crente, não, meus irmãos. É tempo da gente se levantar, ou a gente vai ou vai, irmão, não tem jeito. Jesus está às portas, vamos pôr azeite nessa lamparina e vamos crescer em nome de Jesus. Não vamos vir com problema, vamos vir com a solução, vamos ser parte da solução e falar: Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida. Vamos ficar de pé. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Deus está falando para você e para mim nessa manhã. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdi não foi, ouvirei a tua boca, te abençoarei. Sai da tua tenda, oh filho meu, mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda.